Uma questão, muita gente mandou pra mim no direct dizendo que ela era uma questão que exigia mais do que ela pedia ali, enfim. Então vamos desmistificar essa questão do vestibulinho, tá? Vamos lá. Olha só, tô com a prova aberta aqui, eu vou compartilhar agora a tela da prova com todo mundo que tá aqui. Como é que eu faço isso mesmo? Não me lembro. Achei. Aqui, partilhar. E é o seguinte, gente, a gente tem um texto para responder 2 questões dessa prova. Então, é assim, ó, leia o texto para responder as questões de números 3 e 4. Aqui já vai uma colher de chá. Então, quem tá na live, faz um print, me marca lá no story do Instagram com a hashtag colher de chá, porque esse é aquele momento em que eu te dou dicas que você pode usar na hora de responder a questão, tá? E a colher de chá é o seguinte: quando uma questão coloca algo do tipo leia o texto para responder as questões, é porque provavelmente você vai ter mesmo que ler o texto, tá? Por que eu falo isso? Eu falo isso porque muitas vezes a prova coloca questões que tem um texto, que tem um enunciado, mas que você não precisa ler aquele texto, né? Só que quando ela já coloca assim, leia o texto, isso significa que você vai ter que ler o texto, e para facilitar a sua vida, você pode ler primeiro o enunciado para saber o que a questão vai te pedir e encontrar aquilo dentro do texto, tá? Então, se você já gostou dessa colher de chá, se você não conhecia, já dá um like também se você não deu like nessa live ainda. E olha só, então vamos ler primeiro o textinho do enunciado, já que são 2 questões, vamos ler o textinho dos 2 enunciados, tá? Pra gente ver, então, qual deve ser o nosso olhar pra esse texto, né? Porque assim a gente acaba economizando um tempo. E é o seguinte, a questão 3 fala assim: na cena transcrita, a personagem escrava vê na linguagem escrita, tananã, tananã. Então ela vai colocar ali alternativas pra gente. Então, olha só, o que a gente vai ter que prestar atenção aqui desse enunciado, né? Com base no que as perguntas pediram pra gente. Então, com base no que a pergunta 3 pediu pra gente, a gente vai ter que ter meio que um olhar da personagem escrava pra gente responder a alternativa mais correta da pergunta 3, beleza? Então, vamos lá agora ler o texto, já sabendo o que a gente precisa encontrar nele, pra ficar muito mais fácil de resolver as 2 questões. Então, o texto fala o seguinte: como filha de um homem abastado, a noiva fora instruída nos rudimentos da leitura e da escrita. Só que a noiva era uma criatura histriônica. Tudo que lia, poesia ou canção, era compartilhado com a escrava. Tudo que escrevia, em seguida lia em voz alta para a escrava. Em segredo, a africana desconfiava daqueles sinais mágicos. Tinha medo do papel que podia transportar vozes humanas. Porém, contanto que fosse a sua favorita quem dava voz às palavras, ela se sentia em segurança. Contanto que fosse ela quem transformava em música os sinais no papel, a escrava ficava contente. Agora, pela primeira vez, foi excluída. A mensagem do anjo tinha erguido uma barreira de escrita entre ambas. E ali no finalzinho do texto ele coloca um asterisco pra gente e coloca o significado de histriônica, né, que é relativo a histrião, aquele que representava as farsas, comediante, farsista. E se a gente prestar atenção, segunda colher de chá dessa live, ó, prestar atenção no rodapé da questão. O que é o rodapé da questão, né? É ali onde tem a fonte de onde foi retirado aquele texto, tá? Questões com texto normalmente colocam de onde o texto foi retirado, né? E tá meio pequenininho na tela, mas se a gente olhar direitinho com atenção, a gente vê que provavelmente é de um livro ou então de um conto, então é uma coisa mais literária. O que significa isso? Significa que provavelmente a nossa resposta pode ser que ela tenha um aspecto mais literário, tá? Que seja mais voltada para literatura ou então para narrativa, enfim. Então é importante prestar atenção também nesses rodapés das questões para conseguir entender isso, tá? E é o seguinte, olha só, então vamos responder agora a questão 3, né? Muita gente reclamou mais dela do que da 4, então vamos começar por ela, na ordem mesmo, pra ver como é que a gente pode responder a questão 3 do vestibulinho 2019. E é o seguinte, ela fala assim: na cena transcrita, a personagem escrava vê na linguagem escrita e dá várias opções, né? Então a gente já viu ali o texto, já sabe mais ou menos como é a visão da escrava sobre a linguagem escrita, e agora a gente pode ir eliminando alternativas, tá? É uma maneira de você responder a questão, caso você não tenha conseguido absorver logo de cara o que ela te pediu, e assim você consegue chegar na resposta mais correta. E por que eu falo de eliminar alternativas em vez de simplesmente chutar quando você não sabe qual é a resposta, né? Fica aí mais um momento colher de chá. Olha só, se você chuta uma questão que tem 5 alternativas, a sua chance de acertar é de 20%, porque 4 alternativas com certeza estão erradas.
Agora, quando você vai por eliminação de alternativas e fica ali em dúvida só entre duas, a sua chance de acertar é de 50%. Ou seja, você vai ter muito mais chances de acertar caso você fosse simplesmente no chutômetro, tá? Então, vamos lá ver as alternativas agora. E olha só, a alternativa A fala assim pra gente: o papel de unir estratos sociais diferentes, pois o texto escrito, ao ser lido pela noiva, deleitava a todos, incluindo a escrava e sua protegida. Olha só, a alternativa A não poderia ser. Por que não poderia ser a alternativa A? Porque ela pergunta, né, a questão pergunta pra gente como a escrava enxerga a linguagem escrita. E assim, gente, uma escrava provavelmente não vai ter o conhecimento dessa questão de estratos sociais, de como a linguagem pode unificar estratos sociais, sabe? Então, ainda que essa alternativa parecesse correta pra você, você tinha que lembrar, poxa, é a visão de uma escrava, né? A questão quer saber pra gente como que a escrava enxerga a linguagem escrita, o que ela vê de diferencial na linguagem escrita. Então, não poderia ser a A, porque uma escrava não teria essa visão, tá? A gente tá falando aqui, ó, de uma noiva e uma escrava numa época que nem todo mundo tinha acesso à leitura. Então é importante ter essa visão de mundo, né, pra você conseguir interpretar essa alternativa aqui, tá? Daí a alternativa B, o poder de ligar o profano e o sagrado. Olha só, se você souber o que é sagrado, né, aquela coisa de paraíso, enfim, e profano, que é aquela coisa mais impura, uma coisa meio, sabe, aqueles jogos de contrastes do barroco, né, essa questão do profano e do sagrado, você já sabe que não pode ser essa alternativa. Além disso, ela continua dizendo assim, ó, pois o texto escrito continha instruções divinas que garantiam o sucesso da noiva em sua representação teatral. Gente, não poderia ser isso, porque o próprio texto fala pra gente que a noiva lia tudo pra escrava. Não era uma coisa ou outra, né? Então, a partir do momento em que ela lia tudo pra escrava, não tem como ser essa alternativa, tá? Então não dá pra ser a alternativa B no caso dessa questão aqui. Meu ventilador fez um barulho estranho, mas vida que segue. Então a alternativa B, ela fala pra gente especificamente do profano e o sagrado. Então não poderia ser essa alternativa, porque a noiva lia absolutamente tudo pra escrava, tá? Daí agora, alternativa C, um poder quase mágico capaz de dar vida ao que não está presente, pois transporta vozes humanas, ao mesmo tempo em que constrói barreiras. Olha só, alternativa C, vamos prestar atenção aqui num detalhe que ela dá pra gente, né? A alternativa C coloca esse transporta vozes humanas entre aspas. Se ele colocou entre aspas, é porque provavelmente isso aparece no texto. Então, quando a gente passa o olho no texto ali, a gente vê que ele realmente coloca, né, que tinha medo do papel que podia transportar vozes humanas. Ou seja, isso realmente foi uma visão da escrava. Então, isso já poderia ser uma alternativa correta, né? Então, a gente já pode colocar ali uma interrogaçãozinha, porque essa é uma alternativa que possivelmente pode ser a correta, tá? Então, caso você estivesse em dúvida, eu poderia colocar essa como acredito que sim, né? E continuar vendo as outras. Então, a alternativa D fala o seguinte: a função de corromper sua favorita, pois separaria a noiva de seus ideais religiosos representados pelos histriões. Essa, quem prestou atenção ali no asterisco dizendo que é histriônica, já vai marcar como errada, porque os histriões não tem nada a ver com esses papéis religiosos que a alternativa deu pra gente, né? Então, a gente já elimina a alternativa D. E aí, o papel de garantir proteção, pois a palavra escrita garante uma aproximação entre ela, escrava, e sua favorita. Aí, até que poderia gerar uma dúvida, porque o texto, ele mostra mesmo uma aproximação entre a noiva e a escrava. Só que o que acontece? Se a escrita, né, garantisse somente proteção para a escrava, não teria aquela parte no final ali, ó, agora pela primeira vez foi excluída, sabe? E além disso, a noiva provavelmente ensinaria a escrava a ler também, né, em vez de simplesmente ler para ela. Então, a alternativa E, ela acaba se auto-excluindo quando ela coloca a palavra proteção pra gente ali, sabe? Porque a gente percebe que não é só isso que a escrita traz pra escrava, né? Então, a alternativa C acaba sendo a mais correta, primeiro, porque todas as outras, elas têm alguma coisa que acaba quebrando a chance de ser uma alternativa certa, e além disso, porque a C fala exatamente o que o texto colocou pra gente, né? E essa é uma questão de interpretação de texto. Logo no topo tem ali, leia o texto para responder as questões 3 e 4.
Então, quando ela fala do poder quase mágico, é justamente o que o texto mostra. Ele fala assim, ó: em segredo, a africana desconfiava daqueles sinais mágicos. Ou seja, ela não entendia, né, que a escrita era simplesmente uma coisa do cotidiano. Para ela era uma coisa mágica, porque não era algo que fazia parte do mundo da escrava, tá? Então, a alternativa C é a correta para a questão 3, beleza?